Então, inovar a si mesmo, inovação de si mesmo. Se vimos que a evolução, ela é um processo que nós não temos como controlar, ou seja, que a natureza vai nos levar invariavelmente à evolução. É importante, pessoal, que a gente possa apoiar esse processo de maneira consciente, como falamos. Então, inovação de si mesmo. O que nós temos que perguntar quando o tema não é inovar coisas? A gente conhece a ideia de inovação como esse ato de modificar antigos costumes, modificar antigos processos para que a gente possa construir novas ideias e essas novas ideias possam se transformar em algum tipo de produto ou serviço que nos seja útil. Agora, vamos mais a fundo. Inovar a si mesmo começa numa pergunta: o que faz com que coisas novas tenham sentido? O que faz com que coisas novas tenham sentido? Importante. Por quê? Porque aí a gente começa a despertar, através dessa pergunta, o nosso sensor interno de que, opa, eu preciso de novos valores, de novos conceitos. Inovar, ou seja, trazer desde dentro essa natural transformação necessária à evolução. E a inovação vai trabalhar sobre essas ferramentas. Não sobre ferramentas, como eu coloquei antes, aqueles 20%, que são as ferramentas que a gente pode encontrar através de vários softwares e várias ferramentas práticas que a gente traz muito desde o sistema de qualidade e vai aplicando no planejamento cotidiano, onde a gente pode planejar nossa agenda, pode planejar nossos compromissos, pode elaborar planejamentos para os nossos processos de vida. Não, a gente vai trabalhar sobre a relação da inovação como conceito humano, ou seja, mais do que trabalhar sobre relações de organização e de desenvolvimento de ferramentas e de inovar mudando as embalagens das coisas, ou seja, mudando o nosso penteado, mudando as nossas roupas, mudando a nossa forma como a gente tem de se comportar. A gente vai estar trabalhando sobre outras coisas ainda mais importantes, que é mudar, transformar e despertar elementos da nossa própria essência. E para isso a gente precisa trabalhar sobre essas questões. De novo, vou colocar essa relação, ou seja, entendamos que o processo de renascimento ao que a gente está se propondo, ele é muito poderoso e muito profundo. Profundo por quê? Profundidade. Como ela é representada no Renascimento para que a gente possa ficar aí com uma imagem legal na cabeça. Essa imagem é o próprio dar-se conta que tiveram os renascentistas quando desenvolveram a relação com a pintura e que foi o grande elemento que diferenciou a arte renascentista de todas as artes que o ser humano já tinha desenvolvido, que é através da pintura. A pintura trabalha desde Fra Angélico e depois com Da Vinci, como o grande personagem, a relação da profundidade, da perspectiva. Então, não há como inovar-se sem perspectiva e sem profundidade. Isso é fundamental. Isso a gente vai ver nas pinturas do Renascimento. E por isso, quando a gente olha uma pintura do Renascimento, a gente se inspira tanto. E para nós é tão diferente ver esse efeito transformador que nos dá inspiração, nos dá alegria, nos dá um bem-estar ao contemplar as pinturas renascentistas, tão ricas em perspectiva como essa que a gente está vendo aqui atrás, né? A Academia, que é uma obra de Rafael. Vocês veem que a grande diferença que existia entre as pinturas que vinham, os murais que vinham sendo pintados e trabalhados desde a antiguidade para o que o Renascimento lança é essa capacidade transformadora, é uma potência que se desperta com uma ideia muito linda. E ela surge de onde? Simplesmente de algum arranjo de mudar as coisas fora, mudar o que? As imagens ou a forma que os renascentistas tinham para pintar era diferente de maneira técnica? Não. Na realidade, ela retrata um processo que é o processo do próprio renascentista de buscar transformar-se internamente. O renascentista tem isso e ele traz isso do coração, ele traz isso de uma inspiração muito profunda de imagem.
Ou seja, e isso é muito importante a gente se dar conta. Se nós não nos darmos conta, ou não nos dermos conta de o quanto é importante trazer essas principais ferramentas, desde o ser humano, ou seja, despertar as nossas potências, despertar as nossas qualidades, elementos que a gente vai ver ali para frente, a gente também não vai conseguir fazer com que esse processo de inovação seja profundo e a partir daí sim nós possamos desenvolver um projeto de vida com muito mais sentido, porque a inovação vai dar as ferramentas que nós necessitamos. É importante que a gente possa entender o quanto nós precisamos entender que motivados nós vamos conseguir ganhar tempo, ganhar espaço, ganhar ordem e ganhar clareza no desenvolvimento dos nossos processos internos. Portanto, inovar-se é tão importante. Não só uma inovação pontual, não só uma inovação em aspectos externos do ser humano, mas em elementos bem profundos que a gente vai estar vendo daqui a pouco no próximo vídeo, na próxima parte desse módulo.